Tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui mais um dia no G365 e hoje com o nosso mestre Alessandro. Hoje tem um tema muito importante, né? Princípios e valores. Cara, que tema maravilhoso, né? Isso é um tema que todos nós precisamos ter atenção, porque isso a gente precisa levar para a nossa vida, né? Então, Alessandro, a palavra é sua e muito obrigado pela palavra, tá, amigo? Perfeito. Novamente eu agradeço aqui a oportunidade de estar participando com todos vocês, vocês que estão aqui no Zoom e também no YouTube nos assistindo, e aqueles que vão estar assistindo a gravação também dessa mensagem. Princípios e valores é um tema que arde no meu coração diariamente há muito tempo e ele sempre me desafia. E eu acredito que com muitos pode estar acontecendo a mesma coisa e às vezes os mesmos conflitos, até para entender o que afinal de contas são esses princípios, esses valores, onde eles se aplicam, qual que é a importância real disso, né? Será que não são só jargões? Isso são jargões empresariais, ou de coaching, ou religioso, né? E nós vamos ver que está muito mais atrelado à nossa essência de ser humano e praticar ser humano do que a gente imagina. E em muitas das reflexões, né, eu tive alguns momentos de transbordo, e num deles eu ia diariamente no morro, levava meu violão e minha gaita e falava diariamente de um tema. E num desses, né, num desses momentos eu fui falar sobre esse tema agora, e uma analogia fez muito sentido, eu quero compartilhar com vocês, que é essa aí, a analogia fabril, de uma fábrica. E ela ajuda, tem me ajudado, e eu quero compartilhar para também, né, a esperança de estar ajudando vocês a entender a diferença e o como se relacionam os princípios e os valores, né? Muitas vezes a gente se mistura. Eu estou falando sobre respeito, isso é um princípio ou um valor? Sobre amizade, sobre amor, sobre fidelidade. Afinal de contas, como que eu entenda a diferença e não só por saber a diferença ou o relacionamento, mas como que isso se aplica de verdade de forma intencional. Como eu acordo hoje, né, e tenho a minha jornada pela frente e eu quero pegar tudo isso para poder nortear as minhas decisões da melhor maneira possível. Então vamos lá. Estamos falando aí de uma analogia com a fábrica. Então, antes da gente falar dos princípios e valores, vamos falar um pouquinho sobre fábrica. As fábricas, elas são processos que transformam uma entrada de matérias-primas, né, de insumos, e essas matérias-primas passam por algum processo para gerar produtos. Basicamente, um resumo macro que é o que importa para a gente hoje. Então, eu preciso de uma entrada de matéria-prima, e essa matéria-prima ela é uma matéria-prima que você busca na natureza. Tá? Então, ela é. Então, vamos pensar nessas características. Ela já está disponível naturalmente, ela tem em abundância, e é, ela se na matéria bruta ela se dispõe de forma absoluta, tá lá disponível. Você pega aquilo, você pega um mineral, você pega um vegetal, você pega petróleo, você pega produtos, você pega sementes e você usa isso para passar por algum processo, e esse processo vai transformar. Você pode fazer transformação para gerar produtos intermediários, plásticos, né, metais, ou produtos acabados, né, um copo, uma caneta, um carro. A mesma matéria-prima ela pode gerar uma infinidade de produtos diferentes. E você pode também ter uma mesma matéria-prima, um mesmo produto composto por várias, né, matérias distintas. Então, sim, metal com plástico, com outros componentes que vão se juntar e vai gerar aquele produto acabado. Então, vocês podem olhar aí na mesa de vocês, do lado, vocês vão olhar para cada objeto, né? Um, uma garrafa de plástico, de acrílico, e aí dentro dela tem um, uma tampa, que às vezes é de metal, um papel. Então, assim, você vai ver que as fontes podem ser diversas, né? E os produtos também compostos de formas diversas.
Agora, nessa analogia, quem, quem vocês entendem que seria os princípios e os valores? Os produtos acabados ou, ou a matéria-prima? Alguém aí pode dar uma sugestão? Os princípios seriam a matéria-prima? Perfeito, perfeito. E já pegando o gancho da sua resposta, André, os princípios eles são a matéria-prima. E os princípios, por que eles são a matéria-prima? Eles já foram estabelecidos, aí vamos na raiz da palavra princípio. Princípio é origem, é começo, né? É o ponto de partida. Então, Deus criou tudo nos 7 primeiros dias. Então, dentro desses 7 dias, todos os princípios foram estabelecidos. E aí você vai olhar o amor. O amor é um grande princípio. A vida surgiu nesses 7 dias. A criatividade, né? O cuidado. Olha só, quando ele criou o homem, ele pôs o homem para poder governar. Então, o autogoverno, né? O governo sobre as coisas. Então, a prosperidade, você sabe que lá a prosperidade é grande no Éden, né? O crescimento, tinha de tudo, a riqueza, a, a mordomia, que é o cuidado com tudo isso, o cuidado com as coisas, né? A boa administração daquilo tudo. Tudo isso foi estabelecido lá nesses 7 dias. O desfrute, né? O 7º dia do descanso, na verdade, nada mais é do que o desfrutar. Então, desfrutar é um princípio, aproveitar. Né? Você vai viver em graça, de se divertir em tudo, dar graças não é à toa. A origem da palavra graça é alegria. Então, desfrutar com alegria o tempo todo. Imagina se você tem consciência que isso aí é um princípio, é um pilar, é uma pedra fundamental, é um ponto de partida e você sabe, como se fosse uma âncora e é a partir daí que a sua vida tem que tocar. Imagina você viver com essa consciência. Essa é a matéria-prima. E essa matéria-prima ela pode passar por diversos processos. Uma nação pode ser um processo, pode ser uma fábrica. Né? Uma empresa pode ser uma fábrica, uma família. Você, o seu coração é uma fábrica. E aí vamos continuar aí dentro do seu coração. O seu coração, sendo uma fábrica, ele vai carregar um conjunto de crenças, né? Ele vai carregar, ele vai estar imerso dentro de uma ambiência, que é o lugar e as pessoas que você está se conectando, que está influenciando o seu coração, as suas decisões, o seu entendimento. E isso aí é o ambiente, é o contexto da sua fábrica. E o processo com que aquilo vai digerir esses princípios, né? Passa lá o princípio da vida pelo seu coração. Se a sua crença é que a vida é só aqui, não existe uma vida eterna, ou que é efêmera, e que você passar pela Terra é só você passar sem propósito algum, você vai converter esse princípio num valor. E aí nascem, como produtos dessa fábrica, os seus valores individuais. Isso se aplica se você pensar nessa fábrica como uma empresa, como um país, como uma cidade, como um bairro, como uma família e como uma pessoa, como um indivíduo. Então, se você olhar para si mesmo agora, né, você vai olhar, vai pensar o que é, quais são os meus valores. E aí é o produto disso que sai do seu coração quando você aplica suas crenças, a sua ambiência. E você passa por esse filtro. E esse filtro ele pode estar amplificando algo bom ou ele pode estar distorcendo. E aí você fica carregando esse valor a vida inteira. E quando fala valor, é justamente isso. Olha só, o que a gente faz com aquilo que a gente não dá valor? A gente costuma menosprezar, ignorar, né, descartar. Então, aquilo que a gente não dá valor, para a gente, o preço é baixo. Pode ser descartado mesmo. Então, se você não dá valor a algo, é justamente isso que significa. Você descarta, aquilo não acrescenta. Agora, aquilo que tem valor para você, você paga um preço alto. Não só um preço monetário, mas você dedica a sua atenção. A gente já falou sobre atenção anteriormente, né? O seu maior ativo. Você dedica a sua energia, o seu tempo.
Então, aquilo que você dá valor é onde você vai direcionar a sua atenção, tudo isso. Olha como é importante a gente estar ciente de quais são os nossos valores. É uma busca de autoconhecimento. Então vem o princípio, né, do amor. Né? Um amor que brota, né, de Deus, assim, genuíno, generoso. Ele brota da fonte e ele passa pelo nosso coração, de novo, pelas nossas crenças, pelo nosso entendimento. E aí você foi uma pessoa a vida inteira rejeitada, e você comprou isso, comprou essa rejeição, fica precisando de aprovação o tempo inteiro, mendigando carinho, mendigando tá presente, tá participando, e você acha que precisa. A interpretação sua de ser amado é isso, é correr atrás de atenção, é correr atrás, né, de suprir essa carência. E você não entende aquilo que vem da fonte, esse princípio que ele é absoluto. Antes de entrar na fábrica, toda essa matéria-prima, ela é absoluta. Ela não depende do país, da cultura, da nação, ela não depende do lugar nem do tempo. Ela é invariável. Ela nasceu lá naqueles 7 dias e ela foi estabelecida com pedras fundamentais. E ela, quando entra dentro desse processo, e aí o nosso coração ele é muito importante para você entender esse processo, carregando as crenças, carregando aquilo. E olha só, quando a gente fala de crenças, eu não estou sendo pejorativo, porque existem. Se as nossas crenças é o conjunto das coisas que a gente decidiu acreditar. E nós podemos estar acreditando em coisas boas, em verdades que nos libertam, e muitas vezes em mentiras que nos escravizam. E olha como isso é perigoso. Isso, imagina, pensa num filtro, né? Você tem um filtro limpinho, aí de repente você põe lá terra, você põe, sabe, fezes, você põe muita coisa naquele filtro lá que suja ele, e você passa uma água limpinha por ele. O resultado vai ser o quê? Né? Uma água suja, fedida, podre. Se seu coração que é esse filtro, tá com essas mentiras, eu quis colocar algo fedorento mesmo para você entender o tanto que isso é podre, quanto que isso tem necessidade de ser jogado no lixo, né? De você ressignificado, convertido né, na verdade que realmente liberta, que limpa, né, que permite essas águas descerem da forma que ela veio originalmente. Então, imagina o resultado, e você bebe dessa água que sai do filtro. É disso que você está se alimentando, os seus valores, a sua atenção está sendo movida em cima disso. Então, isso aqui, essa analogia, ela é uma ferramenta para você estar sempre entendendo esse cara, por que isso eu estou dando valor? Eu dou valor para estar junto com as pessoas ou não? Eu estou dando valor para estar isolado, ilhado. Isso rege tanto o seu dia, tanto que você fica escravo de uma rotina que vai justificar por que o ano passa tão rápido, por que as coisas que você planeja não acontecem e por que a sua frustração aumenta em várias áreas. E são pequenos detalhes que estão atrelados a essa forma com que o seu coração está fabricando os valores. Às vezes você pega desses princípios que são fundamentais, né? O princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Um cara que está na gestão de um negócio que não entende bem esse princípio, que passa ele por um filtro totalmente distorcido, ele vai ser um péssimo gestor. Porque o princípio da mordomia, ele é justamente você entender que você não é dono de nada, mas que a você foi confiado as coisas para que você administre bem, para que você multiplique elas, faça uma boa gestão, um bom controle. Então, ser mordomo das coisas, ser mordomo das pessoas que estão ao seu redor, para servir, para cuidar, né? Lembra da parábola dos talentos? É você realmente receber algo que não é seu, mas que foi confiado para você multiplicar. Porque passou por você, vai prosperar. Prosperidade é um princípio, passou por você, meu amigo. Filho do rei, filho do criador, você estava lá junto. A sua existência é um princípio. Você estava lá, no 6º dia foi criado. Então tudo que está lá, você ancora isso. E o seu trabalho é olhar para dentro de si mesmo e ver, cara, o que tem dentro do meu coração, do meu conjunto de crenças, que está sujando esse filtro, que está sujando essas águas, que são puras.
E entendam, quais são princípios importantes para eu estar citando aqui? A família é um princípio, né? A própria Trindade, ela representa a família que foi espelhada. Como é que eu estou tratando a minha família? Será que aquilo que eu sofri dentro da minha casa, ela está atrapalhando o meu casamento? Ela está me impedindo de ter um relacionamento mais próximo e, e intencional para treinar meus filhos, para ter construir bons momentos? Ou não? Eu fui criado de uma forma que eu tenho só que trabalhar, ficar distante, suprir e o meu papel não é esse. Você está carregando essa crença e ela está distorcendo um princípio. Né? O princípio da unidade, de buscar ser um só. A unidade não é ser igual, a unidade é buscar você complementar como peças de quebra-cabeça. Nenhuma peça é igual à outra, mas você encaixar, ela vira um quadro lindo. Então, você está buscando aplicar esse princípio da unidade com quem você se relaciona? Ou não? Passa pelo seu coração e o resultado disso é um valor que justamente algo que você não valoriza isso, não valoriza as relações, por causa das travas, dos bloqueios, das situações pelas quais você já passou. Então você ir na fonte, entender o que é o princípio, você vai ter um parâmetro. Lembra que ele é uma âncora. Cara, rapaz, eu não sabia que era um princípio de mordomia, da isonomia. O que isso difere da liberdade? Nossa, me foi dado o livre-arbítrio naquele momento. Será que eu estou usufruindo dele? Eu não tinha ciência disso. Agora, tendo ciência disso e vendo como que eu estou vivendo a minha vida, eu falei, cara, tem uma distância muito grande. O que dentro do meu coração está atrapalhando isso? Está fazendo eu tirar o valor devido disso? O que dentro de tudo que eu passo, de tudo que eu vivo, das coisas que eu acredito, tá me escravizando de tal forma que eu não vivo essa plenitude, cara? Isso aqui que foi dado para mim. O desfrute. Eu acho que o desfrute é só o prêmio. É só se eu conseguir atingir minhas metas. Então eu só vou aproveitar mesmo o dia que eu alcançar o alvo. E eu nunca alcancei esse alvo, então eu não tenho direito nunca de desfrutar e aproveitar. Minha vida vai ser sempre um fardo. Olha só a mentira que você acredita. Olha o tanto que ela te escraviza. Olha o tanto que se atrapalha no seu trabalho. Olha o tanto para você se relacionar, ter novas ideias. Olha o tanto que está atrapalhando quando você às vezes nem tem vontade de ficar em casa. Você às vezes nem tem, sabe, você tem vontade de se isolar, o tempo passa rápido, você quer dormir o máximo possível porque é duro demais acordar e viver a vida, viver seu dia. Olha tanto que essas mentiras te escravizam. Viver é um fardo, você não entende que você está aqui para desfrutar, para governar, para se relacionar. O princípio da individualidade. Você não entende isso se você cai numa armadilha muito grande. As pessoas têm que ser iguais. Olha só que distorção terrível. E essas crenças você sabe que são fortemente instaladas. A igualdade? Peraí. Todos são iguais? Todos são clones? Nossas digitais são iguais? Os nossos códigos genéticos, a nossa história é igual? Ontem a Iraci falou da história dela. Todo mundo tem a mesma história que a dela? Então, não, nós somos individuais, nós somos únicos. Geograficamente únicos e ao longo do tempo únicos. Não tem ninguém igual a você, Newton. Não tem ninguém igual a você, Osmar. Não tem ninguém igual seu filhão aí, Wagner. Ninguém. Ele é único. Então, se você não entende isso, olha o tanto que você pode cultivar um valor, justamente minimizar o seu valor, você não dá valor a si mesmo, né? E você despreza quem você é. Eu sou facilmente substituível. Não é importante eu estar lá. Para que eu vou me esforçar? Porque não vai fazer diferença nenhuma. É um princípio que foi estabelecido por você e você não se apropria dele por causa dessas mentiras que você acredita. E sabe o que é mais doído? A responsabilidade é sua. Você decidiu acreditar nelas. Porque se você começar a apontar o dedo, culpando o pai, a mãe, o professor, a família, o vizinho, você vai estar arrumando só mais uma desculpa, né, Wagner? Né? Gente, vamos nos livrar das desculpas, tá bom? Vamos assumir responsabilidade. Vamos nos apropriar. Cara, onde eu tô hoje é responsabilidade total minha. Eu tô aqui sentado nessa mesa, nesse momento, assistindo essa live e vivendo, e com todos os compromissos que eu vou ter pro meu dia, vivendo tudo que eu vivi até hoje. Eu me coloquei aqui.
Eu assumo essa responsabilidade. Eu não vou ficar terceirizando isso. Porque se você terceiriza, já é um sinal de algo que você tem que desconstruir dentro do seu coração. É algo que está pegando um princípio genuíno e está distorcendo e fazendo você acreditar em mais uma mentira. É um grilhão a mais pesado que você coloca para poder andar e ficar te puxando para trás e você não consegue avançar. Então, o que eu convido vocês hoje, brevemente, é só entender a diferença entre os princípios e os valores. Os princípios, eles são absolutos, os valores, eles são relativos. Todo princípio, ele é insumo para produzir um valor. E essa fábrica, ela vai ser mais bem sucedida na medida em que o seu coração estiver livre de crenças que te limitam, de mentiras e das travas que te bloquearam. Então, é um convite para um mergulho dentro de si mesmo, para você se libertar, para você tornar coerente os valores pelos quais você acredita. E lembra, o valor é o que você realmente dá valor. Se o valor é mais alto na medida que você fala, eu vou pagar um preço maior. Se você enxerga valor em algo, você está disposto a pagar um preço mais alto. É simples assim. Se aquilo não tem valor, para mim é barato, para mim é descartável, para mim não faz sentido. Talvez a família não faça sentido para muita gente hoje. Talvez um casamento, ter filhos, não faz mais sentido para muita gente hoje. Talvez estar participando de reuniões, de network, de novos ambientes, não faça sentido para muita gente por causa disso. Por causa dessas crenças, porque converteu uma fabricação muito mal sucedida. Uma fábrica que tinha que ter sido falida já tinha que ter sido reestruturada. Está precisando de uma reforma, de uma nova gestão nessa fábrica sua. Quem que está sendo o gestor dessa fábrica? Existe um princípio que chama fonte. O princípio da fonte, ele é maravilhoso. Ele fala que existe uma fonte que dela jorra tudo sem parar, é incessante. Ele destrava a escassez. Porque ele afirma que a abundância, ela é plena. Ela é para todos, ela não para. Jorra águas para a saúde, para as finanças, para os relacionamentos, para a prosperidade, para a cura, para tudo. São águas que jorram sem cessar. Se você não entende esse princípio, você vive escravo da escassez. E aí você começa, ao invés de buscar na fonte, né, a boa gestão aí do seu coração, talvez você vai começar a buscar em pessoas. Você olha para um lado, cara, eu vou seguir esse ídolo. E começa a substituir, né, o seu senhor, o seu gestor. E aí chega um momento que ele não vai ser suficiente. Existe alguém que é suficiente, mas pessoa nenhuma vai ser. Ela vai chegar num limite que ela vai ter as sujeiras do coração dela também. A gente aproveita muito dos relacionamentos, mas nos relacionamentos a gente se complementa. A gente ensina, a gente aprende, a gente transborda e a gente também erra, e com o erro a gente mira para aprender. Mas é um movimento que não para. A interação, ela é dinâmica, ela é um organismo vivo. Mas os erros sempre vêm. As imperfeições, e tá tudo certo, faz parte. Os erros são nossos professores também. Mas tem que ter ciência dele, porque se você não tiver ciência, você vai achar, não, esse cara é perfeito, tudo que ele fala eu vou seguir pro resto da minha vida de olhos fechados, põe a mão no fogo. E aí, de novo, você vai estar criando valores que distorcem um princípio genuíno que foi estabelecido para te libertar. Para que você entenda que você está instrumentado, meu amigo. Você tem ferramentas para poder prosperar, para poder guerrear, para poder dominar sobre os ambientes. Você vai pisar nos lugares, você vai influenciar. Você vai parar de ser influenciado o tempo todo. Escravo de tudo aquilo que te determinam para fazer. E vai entender o seu papel. Por isso é muito importante você pegar só essa diferença. Princípios, valores. Lembra que princípios são fundamentais, eles são âncoras estabelecidas, é o ponto de partida de tudo. Você está ancorado naquilo, é a matéria, é o insumo que está disponível para entrar dentro de você. E agora, cara, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai processar isso tudo? Como é que está o seu coração? A gente está dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade. Então, como é que eles
nos entregam os valores, né? Tem muitos países que têm valores diferentes, a gente vê, né, o tratamento do homem, da mulher, da família, né, dos mais velhos, né? Países orientais costumam respeitar muito os mais velhos. A gente vê que hoje em dia aqui, infelizmente, a gente não está tendo isso. Os professores, a relação de aluno, e tudo isso aí são valores. E esses valores eles vêm de uma cultura, de crença, que são estabelecidos aí pelo governo, pela história do país, e passa por esse filtro, e gera esses valores e a gente fica refém deles. Olha só, o tanto que isso tudo nos influencia. Os países, os lugares, as empresas. Você entra dentro da empresa, você não tem lá missão, valores, né, visão, as crenças, o que a empresa acredita, para onde que ela mira, para onde que ela vai chegar, e quais valores ela. Depois dá uma pesquisada, valores da Apple, valores da Google, valores de cada uma tem, e ela segue aquilo. As decisões que ela toma é baseada naquilo, porque é um valor, é aquilo que ela acredita que vale a pena a empresa dedicar, pagar um preço, investir, porque é um valor para ela. Então, se tem uma empresa que fala que a informação é o valor, então ela vai investir na informação. A tecnologia é o valor, ela vai investir naquilo. Então ela está anunciando o que é valor, o que ela dá, o que vale a pena ela pagar um preço para o investimento. Para a gente não é diferente. O que é valor para você? O que você está disposto a pagar um preço? Você vai investir o seu tempo? Você vai acordar mais cedo? Você vai se movimentar? A sua saúde é um valor para você? Você está correndo? Você está malhando? Você está se alimentando bem? Você está pagando esse preço? Porque se você não está pagando é porque simplesmente ela não é valor. Você está desprezando, é descartável. Você pode ser obeso, você pode negligenciar a alimentação e está tudo bem. Porque isso não é um valor para você. Talvez vai virar um valor na hora que passar a sua vida diante de você né, por um detalhe lá internado e passar a sua vida. Cara, eu posso perder os meus momentos com a minha família, com as minhas filhas, com meus filhos. E aí aquilo te desperta. Por que eu não dei valor para aquilo? Olha só o que estava me travando. Então o convite é para, cara, é simples. A matéria-prima está disponível para todos vocês. Entendeu? E os seus valores é só um resultado daquilo que você acredita. Então, entendam isso de forma simples mesmo. Cara, o que tá me fazendo não dar valor para isso? Olha só, olha pro seu lado. Olha só a sua rotina hoje. Isso que você vive no seu dia, se você não estiver atento, você vai só repetir ontem. É muito perigoso você ficar vivendo hoje repetindo ontem. Esteja atento intencionalmente. Monitora você mesmo. Seja sensível a você mesmo. Cara, por que eu tô deixando de fazer isso? Por que eu acredito nisso? Por que eu acho que eu não posso? Por que eu acho que é só comigo? Por que eu não acho nada? Então, faça perguntas. Movimente-se. Então, eu espero que tenha ajudado essa analogia. Se você, eu até convido vocês depois pegar uma relação, né, de que são esses princípios. Eu posso depois até passar para vocês um conjunto de princípios aí que são estabelecidos, eles são âncoras. E, cara, como que eu estou interpretando esse princípio? O amor, a verdade, a liberdade, a isonomia, a individualidade, a unidade, a mordomia, né? São tantos, 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 e você, o que você faz com isso? Como é que você interpreta? Como é que isso impacta a sua vida? Ou você só despreza? Você nem usa essa matéria-prima? Façam essa reflexão. Você vai ver que nos negócios, na família, na vida pessoal, no seu relacionamento com você mesmo, no seu relacionamento com o pai e com as pessoas, tudo isso vai ter impacto. Tá? Então, deixo livre aí vocês para poder estar questionando, tá poder compartilhando também, que eu tenho certeza que vocês têm joias aí. Fica à disposição. Cara, esse tema, ele é um tema que mexe com a gente, né? E é você realmente olhar para a sua fábrica, né? O que você está construindo? Quais são os seus objetivos? E tudo isso nasce no seu coração, no ímpeto, né? E a gente vê o seguinte, a gente tem vários filtros, né? E vários canais para receber as informações e tudo que acontece com a gente. A gente tem os ouvidos aí, que é para a gente é um canal de audição, o canal da visão, e o olfato,
o paladar. Então, são canais onde vai entrar tudo para dentro de você, tudo para dentro dessa fábrica, que são os canais de entrada, né? E o cérebro, que é o nosso HD, onde a gente vai guardar tudo, né? As coisas têm que entrar, passar pelo coração, onde é o nosso principal filtro, né? Onde você vai realmente pegar e descartar as coisas que vão te fazer mal, e vai só guardando e gravando no seu HD, na sua cabeça aí, as coisas boas, Uhum. entendeu? E entendendo que cada conhecimento que você vai adquirindo, e colocando, se você transborda, né? E leva isso para as outras pessoas, cara, não tem coisa melhor, entendeu? Você vai gerando valor, né? Exato. Você vai gerando valor, vai gerando compromisso com você mesmo. E às vezes a gente faz as coisas não pelas pessoas, mas por você mesmo, se você analisar. Quando você faz algo por alguém, transborda, você está recebendo mais do que doando. Então, é melhor a gente realmente fazer o seguinte: bastante doação, que a gente vai receber isso tudo de volta, né? Perfeito. Oh, top demais, viu? Eu tô assim, gostei demais do tema de hoje. Fantástico. Perfeito, Nilton. É exatamente isso, cara. Você a você se dispor a se doar, a relacionar, cara, é uma oportunidade muito grande para você estar identificando esses pontos que às vezes te atrapalham e distorcem tudo isso. E estar em bons ambientes, né? Isso Estar é em bons, fundamental. procura esses ambientes, procura. Cara, olha para as pessoas, e fala, cara, olha só, cara, é muito simples. Você olha para alguém, todo dia você olha para alguém, cara, não tem aquele desejo. Que legal a vida que aquela pessoa leva, olha a forma que ela lida, olha o tanto que ela é alegre. Então você olha pra alguém, esse cara, eu queria ser alegre assim também, queria ser livre assim também. Pô, você olhou pra essa pessoa, cara, já mira nela. Agora você vai olhar pra alguém que tá derrotado, que tá reclamando da vida, sempre preocupado, e aí você vai buscar essa mesa, É, entendeu? Seja intencional volta, nisso. volta novamente àquela questão, né? A mesa que você senta, ela diz quem você é, não tem jeito, É. entendeu? Se você senta na calçada e fica ali em volta de amigos bebendo, fumando e fazendo alguma coisa que não é imprópria, você vai só absorver só aquelas coisas. Se você senta em boas mesas, em locais onde tem pessoas mais prósperas e tudo mais, você vai realmente ali absorver conhecimento e vai estar melhorando e transbordando também conhecimento. Isso é muito bom. Perfeito. Iraci, você quer falar alguma coisa? Parece que você abriu o microfone. Sempre, sempre tenho algo a falar. Que tema, né? Princípios e valores, eu acho isso muito interessante. Eu aprendi aqui sobre, quando o Alessandro fazendo aí né, essa comparação do filtro limpinho, né, Uhum. que é a nossa mente, que é a nossa memória. Eu penso assim, né? Então, a gente, Aham. às vezes, hoje eu fico aqui em casa e também todo lugar que eu chego eu fico observando as pessoas, né? Tá comendo e tá assistindo aquele jornal, tá ali, tá assistindo coisas que falam são coisas ruins, né? Palavrão, e eu fico, gente, vocês estão se alimentando do quê? Gente, vocês não podem estar poluindo a mente de vocês com essas coisas, vocês têm que estar tirando essas impurezas da vida de vocês, porque isso vai trazer resultados negativos para vocês. A minha filha, ela tem 21 anos e eu fico observando ela, e eu estou até conversando, porque ela se tranca e fica no quarto assistindo série o tempo todo, né? Assistindo série. E eu estou batendo na tecla com ela, te liberta disso, para com isso, você está perdendo seu tempo e tudo mais. E aí vai ao banheiro, é o celular na mão, o tempo todo ali, pegando e assistindo coisas que realmente não traz coisa legal. Então, a questão do filtro, realmente, o que a gente está colocando dentro desse nosso filtro, para que a gente possa ali beber aquela água, né? E o Alessandro falou aí de colocar coisas ruins, fezes, sujeira, pé, areia, e realmente vai trazer um problemão. Beber uma água suja vai trazer um problemão para os rins, né? Para a saúde, enfim. Então, foi muito legal, eu gostei muito. Outra coisa que eu aprendi hoje, que princípios
são absolutos, valores são relativos, eu achei super interessante. Absoluto é aquilo que é em qualquer lugar, Perfeito. aonde for, ele vai estar ali. O relativo, né, gente? Aqui no Brasil nós temos um valor, lá fora tem outro. A questão até mesmo do aborto, né, que aqui a gente ainda valoriza, a gente ainda bate Exato. muito, em outros lugares já descartou, já não. Enfim. E parabéns aí, foi muito top. Eu estou aqui, sabe, filtrando essas informações, mas o meu filtro já está mais ou menos limpo. Ah, Vamos eu jogar fico mais feliz, água. ó. Você pontuou as coisas mais importantes. Parabéns, viu? E aplica. É isso mesmo, né? Eu vou aplicar. É, E eu acho que a maneira de limpar esse filtro aí, depois que já foi poluído, sabe, Alessandro? hum, É água. Essa água que jorra sem parar. é demais, né? Essa água que jorra. Jesus disse que aquele que crê nele, fontes de água viva fluirão do seu ser, né? Nós Sabe uma vamos cena que eu ter. gosto de imaginar, né? Um cenário muito bonito mesmo. Pensa aqueles Alpes suíços com montanhas, e de lá tem uma nascente perfeita, assim, de águas cristalinas, que elas não param de jorrar. Brota assim como uma fonte, e ela vai descendo, né? E ela vai descendo assim, em vários canais, que às vezes canais únicos e outros que vão se interconectando. E eu gosto de imaginar a gente como esses canais. E aí essas interconexões são os nossos relacionamentos. E às vezes, e a água ela é uma só e ela passa por todos. E mesmo dentro do nosso canal, às vezes algum canal você vê lá assim, tem uma pedrinha, tá bloqueada, a água não passa mais lá, aí ela desvia e passa por outro. E aí você vê outros que tava é, cheio de barro, cheio de sujeira ali, aquele, sabe, um tietê da vida ali. E aí acontece isso, mas a fonte da água é uma só. E basta pequenas ações, né, desses canais, pequenas ramificações lá que você consegue resolver esse fluxo, desbloquear essas pedras, esses fluxos e deixar o rio fluir. E o próprio fluxo ele vai limpando. Se você deixa ele em movimento, se você deixa o fluir permanecer, ele vai limpando. E isso aí é o nosso papel. É muito mais simples que a gente pensa, é parar de atrapalhar, é só tirar as pedras, sabe? A água tá vindo, cara. Se eu só parar de atrapalhar, a água vai fluir e Vai ela vai, fluir. por si só, ela vai limpar tudo. Não, e É uma muito coisa lindo isso. engraçada é o seguinte, a gente pegar essa metáfora da água, não existe rio que nasce pronto, né? Ele nasce uma nascente pequenininha, tá? E ele começa, né? E olha tanto que é interessante isso. Aquela nascente começa a andar a água, né? E ela vai se unindo a outras águas e vai se tornando um rio maior. Igual, por exemplo, até chegar no tamanho do rio Amazonas, que você não É, consegue Que ver a top, outra gente. margem, né? Então, você vê que é o seguinte, e quando você caminha no mesmo sentido, você vai juntando pessoas, juntando águas, né? Você vai transbordando, você olha vai aí. crescendo. Então, é muito importante você gerar esse transbordo. E você só vai deixando vida no caminho. Você não deixa a morte. Você vai deixando vida, você vai criando vida, vai criando vida, vai criando vida, porque você pode reparar que onde a água passa, existe grande floresta, o verde abundante, né? E ela não vai, ela vai limpando e lavando e gerando essa vida e não vai acabando, né? Ela só vai juntando com outros e crescendo e crescendo e crescendo até chegar no mar. É top demais, cara. Você Você- ficou Eu sabendo, Newton, escrevi aqui. que você ficou sabendo que surgiu um rio novo, é mais ou menos um mês atrás aí no Brasil? Não, Aqui não. próximo da É? gente. É. Sério? Aham. E aí, que legal. Chama G365. Ah, sim. Eu É. escrevi aqui, Milton. Eu sou um pequeno rio. Com Vamos certeza. juntar, vamos nos juntando. Esse rio, ele vai, como se diz, só pegar águas Rapaz, isso boas aqui e, vai ó, virar um tsunami, moço. Vai. Eras, eu vejo isso. Daqui uns dias ninguém vai nos aguentar. Nós vamos explodir esse negócio. já, Glória! a, a gente já tá tremendo a Todo mundo terra, pode fazendo ter assim, certeza. olha. É isso aí. Estamos aí tremendo a terra já. E ainda mais agora, dia 26 estaremos lá, né? Já Ô, encontrando todo mundo todos, aqui, que massa. todo mundo se encontrando lá em São Paulo.
Cara, isso é top demais. Vai ser incrível. E a gente vê o seguinte, a gente vai lá trazer mais pessoas para cá. Alô? Fala, Osmar. Vocês vão para lá, vocês vão estar lá na quinta ou na sexta? Eu vou chegar quinta à noite. A gente chega sexta de Quinta manhã. também. Eu vou estar lá dia 25, na sexta de manhã. Tá. Até na hora do almoço, né? Então, eu vou sair na quinta à noite aqui, então, para estar lá de manhã também. Beleza, top. Aí, Você Ainda vou ver que hora pessoal. chega. Bom dia, Ali. Bom dia, gente. Fala, grande Wagner. Bem, bom, né? Tema maravilhoso, como sempre, né? Faz refletir bastante sobre princípios e valores aí que nos norteiam, né? Eu gostei Exato. muito dessa parte do Rio, e eu achei interessantíssimo quando você falou do Rio, sabe? Eu e o Bagre, Rio, Impactado aqui agora também. foi muito bom, foi de Deus, inspirador. Obrigado por compartilhar teu conhecimento, né? Eu sempre me recarrego as energias pela manhã escutando vocês. Esse momento é muito especial para mim. Bom, Maravilha, meu amigo. tamo junto. Gratidão. 100%. Isso aí. Ó, eu quero falar um negócio aqui. Como o Alessandro ele não veio na minha live, eu não vi na dele. Eu vi na sua live. Eu vi no falei, não vou na dele. Eu vi no finalzinho da Meu sua. Deus, homem, que isso? Ó, O mestre isso aí- de isso P aí- vai ter agora, o mestre de P agora. Alessandro, o Pedro veio tão rápido na sua live que ele veio de moto. Ele acha que nós não enxergou, mas ele veio, ó. Eu estava lá fazendo avaliação física lá na academia, por isso que hoje não deu. Mas eu vou ver lá no YouTube. Mas, Mas Eu já ia dizer para ele que esse princípio aí não vale. eu já estava identificando alguma coisinha aí, né? Desses Não vale isso aí. esses valores de ficar dando troco na gente, isso aí tem que dar uma ressignificada nisso aí, ô Pedrão. Ele vai ressignificar aí na live no YouTube. É, Olha lá, olha que Olha que coisa Olha linda, lá. benza a Deus. Ah, meu Deus! Coisa linda, benza a Deus. Ah, maravilha. Ô, benção. eu Muito tô bom, nervoso cara. aqui com você. Ô, Pedro, tem o método de P agora. A gente pode fazer uma cura, assim, não sei. Fazer o quê? Para tirar as mágoas, assim, sabe?